Então, agora eu vou falar sobre avaliação e tratamento da ferida com tecido de granulação, que é aquela ferida que a gente olha, nós veterinários, a gente olha, ai, como tá linda, né? Mas será que tudo que é vermelho é tecido de granulação? Então, isso que eu quero mostrar para vocês e a gente vai caminhar. Eu sou a Vanessa Beregaray, sou médica veterinária. Minha formação é dentro da cirurgia, fiz residência, mestrado e doutorado. E sempre minha linha de pesquisa foi o manejo de feridas. Já trabalhei com célula-tronco, com várias outros tratamentos e com muitos curativos. E é por isso que eu estou trazendo essa experiência, minha experiência prática também, minha experiência aí dos anos de pesquisa. Trabalho na área da gestão, né? Tenho formação nessa área. E ali está meu contato de Instagram, quem quiser, por favor. Sejam bem-vindas. Vamos falar então de tecido de granulação, como que a gente cuida desse tecido. Mas é claro que quando surgirem dúvidas, vocês podem me perguntar, até mesmo de outros tipos de ferida. Então, tudo que a gente faz dentro da nossa prática veterinária precisa de avaliação. Tudo que a gente avaliar bem, a gente trata melhor, não é? Mas que ferramentas vocês conhecem sobre avaliação de feridas? A gente vai nessa, tá com ferida, tá contaminada, tá com tecido de granulação, fica quanto tempo faz? A gente tem algumas perguntas norteadoras. Mas além dessas perguntas norteadoras, a gente pode organizar essa informação através de algumas ferramentas e também usar outras coisas para avaliar. E aí, se vocês quiserem tirar foto dessa ferramenta, ela se chama TIME, é um acrônimo. Cada uma das letras, eu não sei se eu estou na frente, cada uma das letras, ela tem um significado. E ela nos ajuda a olhar para a ferida e saber se eu estou avaliando todos os aspectos. Então, só de olhar uma ferida, eu já tenho muita informação. Mas é claro que eu também preciso entender o histórico desse paciente, qual o contexto que aconteceu essa ferida, né? Em quanto tempo que ela está no processo de cicatrização, o que aconteceu com a espécie desse paciente, né? Porque às vezes me perguntam, né? Tá, mas que ferida, olha, eu nem consigo saber qual é a espécie. A gente tem muita variação entre espécies, né? Cão e gato. Gato é diferente do cão. Em tudo. Na cicatrização também. Então, o que significa isso? Quando a gente vai olhar para uma ferida, a gente vai olhar, primeira coisa, para o T de tecido. Eu olho para a ferida e eu vou ver, tem tecido viável? Tem tecido desvitalizado? Tem necrose? Tem tecido morto? Tem tecido que está morrendo? Tem tecido de granulação ou não? Só tem um vermelhinho ali. Qual é a diferença? Então, eu preciso classificar em relação ao tecido. E é de infecção e inflamação. Toda ferida, e assim, pensando na fisiologia da cicatrização, toda ferida precisa passar pela fase inflamatória. Quando eu tenho uma ferida cirúrgica, ela também tem ferida inflamatória. Eu suturei, mas ela vai passar pela ferida inflamatória, pela fase inflamatória. Quando ela está aberta, ela vai passar pela fase inflamatória. E qual é a característica da inflamação? Né? Dor, calor, rubor e edema. Mesma coisa. E aqui a gente vai acrescentar a exudação. Então, esses são os sinais característicos da fase inflamatória da cicatrização. Então, inflamação, né, tem esses sinais. E quando a gente fala de inflamação na pele, que é um órgão enorme, que tem suas bactérias próprias, a gente vai falar de infecção. É muito difícil a gente não ter uma bactéria ali que vai infectar. Então, assim, ferida vai ser sempre contaminada e quando está nessa fase, e se a gente não tratar bem essa ferida, ela não sai dessa fase inflamatória. Então, eu vou ver T de tecido e se tem sinais de infecção ou inflamação. Tem sinais de infecção que é muito clássico. Exudato purulento, a gente sabe, tem contaminação. Mas também tem naquelas feridas que são crônicas. O que é uma ferida crônica? É aquela que já deveria ter cicatrizado e não cicatrizou. Então, assim, eu espero que ela vá evoluindo, mas simplesmente ela parou de fechar. Então, isso já classifica como uma ferida crônica. Nessas feridas crônicas, a maior frequência de contaminação dela não é de uma ferida que tem exudato, mas é uma ferida que não fecha, por uma contaminação chamada biofilme.
que é uma organização de bactérias e fungos que altera o pH do leito da ferida e faz com que o organismo não consiga responder. O leucócito não chega ali pela alteração de pH. Então, a gente não vê exudação. Já mostro isso para vocês. Então, a gente tem aquela cara óbvia da infecção com exudato purulento e tu tem aquela cara menos óbvia, que é essa que causa dúvida. M, que é de umidade. Uma ferida, ela precisa ter o equilíbrio da umidade. A gente sabe que na fase inflamatória tem muita exudação, então junta muita umidade. E na fase de granulação, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, a gente tem que cuidar, porque se não tem uma umidade suficiente, não tem a migração celular. Se a ferida fica ressecada, ela para de cicatrizar ou ela retarda muito a cicatrização. Por isso que eu tenho que ter um equilíbrio, usar um curativo que garanta uma umidade quando tem tecido de granulação e quando tem muito exudato, que possa absorver e evitar o excesso de exudato, a maceração, que é o nome que a gente dá para o processo que acontece na ferida, ao redor, na borda da ferida, na pele íntegra ao redor. E o E é borda. A gente tem que olhar para a borda. Quando tem uma ferida, ela, né, olhem só, aqui tem um exemplo de uma ferida. Essa ferida, eu posso dizer que está com as bordas regulares. Eu preciso avaliar se a borda está regular ou está irregular. Peraí que isso aí está meio irreal. Vamos ver umas feridas aqui. Esse aqui é a evolução de um paciente. Tá? Esse é um paciente gato, que a primeira vez, a foto é ruim aqui. Quando eu atendi ele estava aqui. Dessa ferida para essa ferida, que foi quando eu conheci ele, se passou 1 ano. Como é que essa ferida passou 1 ano e não fechou? O que é isso? A minha primeira desconfiança quando eu vejo isso é essa ferida tem uma contaminação. Contaminação por biofilme, porque olhem para o aspecto, não parece uma carne crua? Tinha exudato? Muito pouco. Tinha leucocitose? Não tem nem leucocitose. Como é que indica a contaminação? Então, essas feridas crônicas que levam muito tempo para cicatrizar, em especial gatos, FIV e FeLV, que tem uma imunidade comprometida, acontece com uma certa recorrência. Mas olhem aqui, quando eu vejo essa ferida, ela está vermelha. Vamos aplicar o time que eu mostrei? T. Tem tecido viável ou inviável? Viável, não vejo nada de necrose. Sinais I, de inflamação ou infecção. Tem sinais de inflamação ou infecção? Quase não vejo o exudato, eu não vejo vermelhidão aqui na volta. Não tem. Essa aqui é uma difícil de a gente classificar, né? Depois de sinais de... Como é que está a umidade? Essa aqui vocês não vão conseguir dizer muito, não é? Não consigo dizer. Muitas vezes, para eu poder avaliar a ferida, eu vou ter que olhar o curativo que foi tirado. E aí eu consigo saber qual a frequência que esse curativo está sendo trocado, qual é o aspecto. Né? Quando eu olhava, que não está aqui, esse curativo desse paciente, quando eu atendi, ele estava úmido, feito uma vez por dia, estava úmido, tinha cheiro ruim e ele era meio esverdeado. Era isso que eu tinha. E isso me pensou, acho que tem uma ferida de 1 ano, eu já espero. Ou isso aqui tem uma característica tumoral ou é infecciosa. A mais provável para eu eliminar primeiro é a infecciosa. Né? Então, o que eu tenho que fazer de diagnóstico aqui? Mas calma, eu não falei ainda dos bordos, né? E de bordos. Como é que estão os bordos? Organizados. O que é um bordo organizado? É aquele bordo que ele já fixou no tecido subcutâneo, ele está mais linear, mas e que indica que a ferida faz tempo, que é uma ferida mais crônica. Então, ela está pronta para fechar. Enquanto não organiza bordos, não tem como essa ferida fechar. Tá? Aqui ela está tudo pronto. Por que ela não evoluiu? Porque não tem um pH necessário nessa ferida, porque tem bactéria que está se aproveitando disso aqui. Então, eu preciso eliminar a contaminação para ela poder evoluir. E aí foi isso que aconteceu com esse paciente. Entrei com curativos específicos, tratamento sistêmico. É uma ferida muito difícil de tratar, porque a gente vai fazendo cultura antibiograma, entrando com antibiótico sistêmico e usando tratamento tópico. Eu não uso antibiótico tópico em nenhuma ferida. Né? Não uso. Não uso nenhuma pomada, porque a maioria das pomadas requerem uma frequência de aplicação que não é adequada. Então, o controle eu vou fazer com
lavagem da ferida, que eu vou mostrar para vocês como é que é o ideal. E vou fazer também com curativos que têm a capacidade de melhorar o ambiente, né, para diminuir a contaminação, porque enquanto houver contaminação, não vai haver o tema do nosso encontro aqui, tecido de granulação. Não tem como haver tecido de granulação enquanto houver contaminação. Aqui, nessa ferida, vejam, bordas bem organizadas, começou o processo de granulação, porque ele não começa e faz pluf, né? Da noite para o dia. Ele começa a pipocar até ficar completamente coberto de tecido de granulação. E só quando tiver tecido de granulação que vai havendo a contração cicatricial. Então, esse aqui é o mesmo paciente com o processo de cicatrização completo. Quando ele chegou para mim, para vocês terem uma ideia, então essa é uma ferida muito difícil de tratar. Tá? Quando ele chegou para mim, já era uma ferida de 1 ano e ele levou uns 6 meses para fechar a ferida. Porque eu fiquei usando antibiótico, tratamento local, até a gente conseguir controlar. Esse gato era FIV e FeLV. Então, mais de uma vez aconteceu, e eu só vejo isso acontecer quando a gente tem todos os cuidados, de usar material estéreo, né, de contaminar tecido de granulação quando eles são mais imunocomprometidos. Que aí são os gatos FIV-FeLV, paciente oncológico em tratamento quimioterápico, e aqueles pacientes que tiveram, assim, quase morreram por uma outra complicação, paciente de UTI, né, que a gente vê que é muito abalado. Então, o que a gente tem que ver é, primeira coisa, ao avaliar, entender que isso aqui não é tecido de granulação e não tem necrose, e é uma ferida crônica. Saber que ela vai começar a evoluir e ela só vai fechar depois. E como é que eu vou cuidar desse tecido de granulação para que ele não reinfecte e ele não fique traumatizando, né, e trocando? Essa é a nossa proposta. Quando a gente olha uma ferida, e aqui eu tenho 3 feridas diferentes, né, e sendo que essa daqui é uma ferida de membro. Feridas em membros demoram mais tempo para cicatrizar. Elas são mais desafiadas. Pelo quê? Pelo vaso sanguíneo, né? A circulação sanguínea nos membros é menor e todo o processo de cicatrização precisa de vaso sanguíneo, então isso é importante. Então, aqui são tecidos mais desafiados. E vejam esse aspecto desse tecido de granulação aqui. Ele está mais exuberante do que esse aqui. Por quê? Porque esse paciente tinha aprontado. Esse paciente bastante agitado, não estava fazendo o repouso necessário, então eu estava fazendo muito atrito, por mais que eu estivesse usando um curativo adequado. Então, a gente tem, às vezes, as variações do próprio paciente. Então, é um tecido de granulação, é saudável, mas está um pouquinho exuberante. O que quer dizer isso? Que pode ser que ele sangre com mais facilidade, sofra mais trauma. Eu brinco que ele está um pouquinho irritado, está um pouquinho incomodado, não está sendo bem cuidado. Né? Então, a gente tem que progredir para ver esse aqui, que é o da uma paz, esse vermelho, não é? É um tecido organizado, um tecido de granulação. Mas o que eu posso usar para que o processo de cicatrização evolua? Que agora, que o pior já passou, a contaminação, que é o que mais retarda a cicatrização, foi controlada, o que eu posso fazer para que esse tecido evolua e o processo de cicatrização aconteça mais rápido? Oi? Curativos específicos. E aí, o que a gente tem que ter de cuidado? Quanto, né? E às vezes a gente não tem essa ideia. Quanto menor a frequência, né? Deixa eu tentar ser mais claro. Trocar curativos 3 vezes ao dia, na fase de tecido de granulação, é um problemão. Vai retardar, vai demorar muito mais o processo de cicatrização. Usar a gaze, essa gaze que normalmente a gente tem no hospital, numa ferida com tecido de granulação, é um problema, porque ela é áspera, ela irrita, ela incomoda o tecido. Por mais que eu coloque alguma pomada, a pomada vai embora e ela vai grudar. Então, a gente não deve usar ela. E o que a gente pode usar, né, para tratar essas feridas de uma maneira mais eficiente, né? Eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, esse aqui é o segredo do cuidado do manejo de feridas. O que a gente precisa fazer com todas as feridas? A gente tem que, o princípio de tratamento é equilibrar a umidade. Na fase inflamatória tem um curativo que absorve e na fase de proliferação tem um curativo que deixe um pouco úmido.
Porque a migração epitelial é uma célula deslizando sobre a outra. Se a ferida ficar sem curativo e ficar aberta, ela vai retardar o processo, ela vai demorar mais para cicatrizar. Vai atrapalhar, porque ela precisa de uma temperatura ideal e uma umidade ideal. Se fica aberto, se perde. A gente tem que tratar sempre a contaminação. A gente deve evitar, a gente trata a contaminação da fase inflamatória e a gente deve evitar, e o curativo faz isso, na fase proliferativa, para que não recontamine. Eliminar a necrose. Eu falei mais cedo aqui sobre técnicas de desbridamento. Como que a gente pode eliminar a necrose, né? Não só com colagenase, que é o que todo mundo conhece, mas usando hidrogel, usando técnicas como Culver, Square, Slice, que são técnicas de desbridamento instrumental que não precisa ir para o bloco cirúrgico para fazer e a gente consegue melhorar muito a evolução. E evitar danos adicionais, que é muito o que entra na fase de tecido de granulação. Cada vez que a gente troca uma ferida, um curativo de uma ferida que tem já tecido de granulação e eu troco e sangrou, eu estou fazendo dano. Eu não posso, ao trocar o curativo, ver sangramento, porque isso é um ponto de alerta. O tecido de granulação é um tecido muito frágil, muito sensível e muito vascularizado. Se eu estou fazendo a troca e está sangrando, é porque eu não estou usando o curativo adequado. Então, se eu usar um curativo adequado, que dê a umidade, que seja não aderente, eu vou minimizar esse dano. Tá? Então, esse é um exemplo. Qual é a função de um curativo? Proteção mecânica. E quando eu falo de tecido de granulação, isso é fundamental, principalmente de membro, porque eles se batem, porque eles apoiam, porque eles têm o trauma, muitas vezes, de apoiar, né? Então, feridinhas de pata ali, então a gente deve fazer. Proteção térmica. Todo o processo de cicatrização, ele precisa de uma temperatura ideal. Se fica, né, abaixo, se fica sem curativo, ou se eu lavo, limpo a ferida com soro na temperatura ambiente, resfria a ferida e demora mais para cicatrizar. Então, são coisas simples, né, que a gente pode implementar que melhora. Controlar a umidade, nem excesso, nem secura. Se está fazendo casquinha na ferida, isso é um problema. Casquinha de ferida precisa ser removida. Casquinha de ferida pode ser um exudato seco, pode ser o ressecamento, pode ser necrose, mas é um grandíssimo alimento de bactéria. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Eliminar a necrose, né, é outra função do curativo, porque eu dou o ambiente ideal, colocando ali o hidrogel e um curativo, isso vai funcionar. Ou a colagenase e um curativo, assim que ela vai funcionar. E ele também faz o controle da infecção e curativo faz o controle da dor do paciente. É uma forma não farmacológica de controlar a dor. Quando uma ferida está aberta, assim, expõe várias terminações nervosas livres. E isso causa dor ou desconforto no paciente. Mas eu falei para vocês que lavar a ferida estava ali com os princípios de tratamento, né? Lavagem da ferida em todas as etapas. Porque a função de lavar a ferida é diminuir a carga bacteriana. Mas tem uma forma ideal de lavar a ferida, que eu mostro aqui no vídeo e vou demonstrar para vocês também. Que é usando uma seringa de 20 ml com agulha. Por que isso? Porque isso dá a pressão ideal do soro passar na ferida, levar as bactérias embora da ferida e não lesionar o tecido. Né? Na fase do tecido de granulação, eu também preciso fazer isso, né? Não lesionar esse tecido, mas retirar aquelas bactérias que podem ter chegado ali. E eu vou usar sempre o soro aquecido. Por que soro aquecido? Vou dar 2 motivos para vocês. Motivo número 1, ele é mais eficiente. Toda vez que eu uso soro frio, isso é dado de pesquisa. Toda vez que se usa soro frio na temperatura ambiente, na temperatura que está aqui, ele leva, né, o organismo vai levar até 3 horas para reaquecer o leito da ferida e chegar na temperatura ideal para o processo de cicatrização acontecer. O processo de cicatrização ele envolve química, pH, temperatura, né? Todas essas células têm um tempo ideal para que aconteça. Se eu uso soro aquecido, em 30 minutos já está na temperatura ideal. O organismo vai gastar menos energia, né? Às vezes a gente tem um paciente debilitado que vai estar gastando proteína, carboidrato, pensando, né, do aporte dele, então vai diminuir isso. Então vai ser mais eficiente. Se leva 3 horas para esquentar de novo, são 3 horas que a ferida não está cicatrizando. Se eu estou lavando uma ferida 3 vezes ao dia, em qualquer fase,
Quantas horas essa ferida está parada? Muito, não é? E o que a gente vai fazer? Gente, hoje o frasquinho de soro vai para dentro do micro-ondas. Vai lá, põe alguns segundos no micro-ondas, dependendo do frasco, é 15, 20 segundos no micro-ondas e vai aquecer e vai puxar na seringa. E eu não falei a segunda, que é indiscutível o conforto para o paciente. Soro aquecido é mais agradável, o paciente não tem aquele choque, ele não retrai. Então, aquela experiência de fazer o curativo é menos negativa, menos estressante para o paciente. Tá? Então, soro aquecido sempre. Isso é algo que vocês podem sair daqui já implementando. Vai lá, coloca o frasquinho de soro e a seringa de 20 ml, mesmo que eu não vá usar 20 ml para lavar a ferida, eu vou usar ela porque ela é que dá a pressão ideal para fazer o arraste das bactérias, né, e não lesionar o tecido. E aí, a maioria, assim como eu, um dia também fiz, né, colocava aquela agulha 4012 no frasco de soro e virava. O que isso faz? Ela empoça, não é? Ela faz uma poça e ela não consegue arrastar as bactérias para ela. Ela é uma tentativa de afogar. É que nem querer tratar pulga dando banho. A gente mata? A gente resolve o problema? Não. Então, não adianta a gente dar esse banho de bactéria, na bactéria. A gente tem que arrastar ela para fora. E como é que a gente faz isso? Sempre. Luva é indiscutível. Por quê? Porque eu fico com as mãos, mesmo que eu lave a minha mão entre um paciente e outro, eu tenho as minhas bactérias. E eu posso inocular naquele paciente. Né? Então, a gente deve evitar. Vou mostrar aqui para vocês. Pode ser numa ferida cirúrgica ou numa ferida aberta. Então, é uma seringa de 20 ml com agulhinha preta, que vem em algumas seringas, ou a gente usa ela. Não é para fazer com 4012. E a gente faz distante e na mesma direção. Né? A gente vai empurrando. Eu estou inclinando, não necessariamente precisa inclinar, é para vocês poderem ver, né? Quando eu faço isso, eu empurro as bactérias para fora, né? Vamos fazer aqui no exemplo. Eu empurro as bactérias para fora. Para onde? Para ao redor da ferida. E aí, eu vou usar, e eu sempre, para cada paciente, eu tenho um kit de agulha. Eu tenho um kit que eu faço um pacotinho estéreo para cada paciente. Peraí, e é uma pinça, uma tesoura e um bolinho de gaze. E aí eu vou fazer uma torundinha com o instrumental e vou esfregar a borda da ferida. Vou fazer o quê? Eu vou esfregar a borda da ferida. Eu não esfrego aqui. Imaginem esse tecido aqui, que é um tecido de granulação. O que acontece se eu esfregar? Vou lesionar. Se fizer lesão, volta para a fase inflamatória, tem mais risco de contaminação. Então, no tecido de granulação, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou lavar e vou secar. E vou tirar, o secar não é só o secar, né? É o tirar as bactérias que tem na volta. Dependendo do tamanho da ferida, eu vou usar um número maior de seringas para lavar. Às vezes, eu não uso nenhuma seringa de 20 ml. Né? Tá? Então, essa é a forma mais adequada de fazer. Tá? E aí, a gente usa sempre luva. Isso faz toda a diferença. E aí, o que eu posso usar para colocar nessa ferida? Um dos curativos que é muito coringa é a espuma de poliuretano. Vocês vão ver que essa espuma de poliuretano ela tá molhada. Deixa eu até botar um pouquinho mais de soro aqui. Só para vocês verem textura. A textura da esponja. Essa é uma espuma que ela é não aderente. Tem alguma outra limpinha? Pega uma para mim ali, que essa aí tá com manuca. Ela é não aderente, ou seja, ela não vai grudar na ferida, independente do que aconteça. Então, eu posso usar ela no tecido de granulação com segurança. Ela é macia, né? Então, também promove o cuidado. E ela, se tem exudato, ela absorve o exudato. Isso faz com que dê um equilíbrio da umidade.
E quando eu comparo com uma gaze, a gaze já transforma completamente. E vejam aqui, já está bem molhado essa parte do curativo, pode passar. Já está bem molhado, mas ele não se altera, ele consegue equilibrar e absorver. Falando em absorver, posso usar absorvente na ferida? Fralda absorvente? Não, tá? Não pode. Nada que eu compro no supermercado dá para usar em feridas. Por que que não dá? Ele não funciona para absorver? Funciona, só que ele usa produto que é específico para pele íntegra. Então, ele tem química para absorver. E uma química que lesiona a pele. Então, a gente não pode usar, tá? Nunca vai poder usar sobre uma ferida, qualquer tipo de ferida. Então, minha indicação é espuma de poliuretano. Ela é macia, ela é não aderente. Aqui, ó, é uma que acabou de abrir. Ela vem estéreo, né? Eu sempre uso curativos, de preferência estéreo. Ah, mas e se a ferida está contaminada, tu usa estéreo? Sim, por quê? Mas não está contaminada? Está contaminada com uma bactéria. Aí eu não quero inocular nenhuma nova bactéria ali, né? Porque às vezes eu estou com um antibiótico, tem uma cultura antibiograma específico, e aí se eu coloco outra bactéria ali, e se ela é mais patogênica, né? Então, vou usar no estéreo. Se eu tenho um tecido de granulação saudável, outra vantagem de eu usar estéreo, eu não vou inocular nada ali que possa acabar com o tecido de granulação. Quando um tecido de granulação é contaminado por bactéria, ele da noite para o dia ele desaparece e volta a ficar aquela cara de carne crua que eu mostrei para vocês no início, tá? Então ele pode ser atacado, pode ser destruído. Tá? Então esse é um exemplo. Qual a frequência de troca? Se eu estou falando de um tecido de granulação como esse, tá? Como esse exemplo aqui, que aqui vai exudar muito pouco, eu posso deixar o curativo 3, 4 dias. Como assim? Nunca fiz isso. Eu nunca troquei um curativo que não fosse 2 vezes por dia, pelo menos. Quando a gente usa curativos mais específicos, como esse, ele dá o ambiente ideal e quanto menos a gente intervém, menos riscos tem. Tô na dúvida, troca a cada 2 dias de início, depois tu vai aprendendo que o quanto é positivo, o quanto o paciente fica bem com isso e o quanto o processo de cicatrização como um todo acaba sendo mais rápido. Cada vez que tu troca o curativo de um tecido de granulação, por mais que tu use o curativo adequado e todo o resto, ele tem mais risco de ter novos traumas, não é? O paciente se mexe, ele vai, né? A gente tem, além, né, de tudo, um paciente que às vezes não colabora, não tem a consciência, então a gente tem esses riscos, tá? Então, ele é um curativo muito coringa e que pode ser usado tanto na fase inflamatória quanto na proliferativa. Se tem exudato, eu vou trocar uma frequência maior, mas nunca mais que uma vez por dia. Nunca. Não acontece, tá? É a cada uma vez por dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Posso aplicar esse curativo, por exemplo, no pós-operatório cirúrgico? Também posso, e fazer a primeira troca 3 dias depois. Então, tem muitas vantagens, tá? Vejam aqui um exemplo de uma aplicação. Esse é um paciente que estava, né, uma ferida aberta, era uma necrose, um gatinho. Muitos dos meus pacientes são gatos, que eles têm mais impactos no processo da cicatrização. E vejam aqui, né, tecido de granulação, gato tem menos exudação, então ele sofre mais ainda com o impacto da falta de umidade. E aí eu apliquei um curativo em cima. O curativo de espuma, vocês veem, né, ele não vai grudar na ferida. E eu preciso sempre de um curativo que segure ele. Então, o que a gente chama da espuma aqui, ele é um curativo primário, que fica em contato direto. Olha, eu estou em contato direto, mas eu vou precisar de uma atadura, de uma atadura adesiva, de uma roupa cirúrgica que segure esse curativo no lugar, tá? Ou de um micropó, enfim, eu vou precisar passar alguma coisa, dependendo do tipo da ferida, tá? Amanhã eu vou falar de talas e bandagens, aí eu falo de mais como fazer. Então, o principal objetivo é o que eu vou colocar direto na ferida. Tem uma outra coisa que eu posso usar, que é placa de hidrocoloide. Placa de hidrocoloide é como se fosse uma gelatina, só para mim. E ela serve para dar o ambiente ideal do processo de cicatrização. Ela obrigatoriamente só posso usar quando tem tecido de granulação, que não tenha mais exudação, porque ela não tem capacidade de absorver a exudação produzida pelos nossos pacientes, tá?
E ele é um curativo de longa duração. Ele é feito para ficar 3 dias, 5 dias, até 7 dias. Tem que ter bastante cuidado na hora de aplicar, mas principalmente na hora de remover, porque ele gruda. Tá? Eu tenho uma ferida aqui, como se fosse, faz de conta que são hidrocoloide, tá? O hidrocoloide, ele tem que ficar um pouquinho na volta da ferida. Vou colocar bem transparente aqui, só para vocês verem. Não pode ser muito grande, tem que ficar um pouquinho, porque ele gruda bastante na volta da ferida. E se eu não souber tirar, arranca a pele, praticamente. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu for tirar, a gente vai puxar ele como se fosse chiclete, assim. Eu não posso tirar ele assim. Se eu tiro assim, ele cola não na ferida, mas na pele ao redor. Só que se eu não cuido bem da pele ao redor, eu aumento a ferida, né? Então, tem que ter esse cuidado de tirar ele como se fosse um chiclete, assim. Tá? Não. Ele é da linha humana. Tá? Esse curativo só existe na linha humana, não tem nenhum produto veterinário, tá? Ainda. Assim que a gente aplica. Essa ferida aqui já está com uma borda muito grande de hidrocoloide, tem que ter bastante cuidado. Ele pode ser transparente ou pode ser opaco assim. Ele faz uma reação com a ferida. No dia seguinte da aplicação, ele fica como se tivesse pus. Não faz volume como uma bolha, mas ele fica um branquinho que a gente enxerga. Isso é uma reação esperada dela, não é a contaminação. Tá? Então, cuidado com isso. Ele não é um curativo para ser trocado todos os dias de forma alguma. Se está tendo que trocar todo dia, porque não é para essa fase da ferida. Tá? Então, ele tem muito mais, é mais difícil aplicar ele do que usar uma espuma de poliuretano. A espuma, estou começando a usar curativos novos, né? Usem a espuma, que aí vocês vão aprendendo. É muito mais difícil causar lesão, dano, problema com a espuma do que com esse tipo de curativo. Já conheço um pouquinho, quero experimentar como é que esse curativo funciona. Então, só para tecido de granulação, para ficar aí no mínimo 3 dias, no mínimo 3 dias, e tirar ele puxando como se fosse um chiclete. Óleo de girassol é uma coisa bem conhecida, né? Óleo de girassol a gente não pode comprar do supermercado, porque ele tem produto químico, tem que ser o da farmácia. Óleo de girassol, ele ajuda na hidratação da ferida, mas ele promove hidratação? A resposta é não. Ele, na verdade, ele bloqueia a saída da água. Então, é essa maneira que ele age. Dá para usar no tecido de granulação? Dá. Posso usar, eu não posso usar em oncológico, tá? Nunca vou poder usar em paciente oncológico. No tecido de granulação eu posso. Só eu tenho que ter um cuidado com o que eu vou usar ele associado. Se eu usar associado com uma gase como essa, vai causar trauma. O óleo de girassol ele vai embora em 24 horas. Eu não posso deixar mais tempo que isso. Então, eu tenho que necessariamente fazer trocas de curativo a cada 24 horas. Não posso aplicar em fase inflamatória, que tenha muita exsudação, porque traz muita umidade. Oi? Não. Ela perguntou se pode ferida em humanos e veterinário. Tem várias coisas que a gente é parecido entre espécies. Eu falo às vezes a gente como se a gente fosse outra espécie, tá? Eu vivo me colocando como uma alienígena, como se eu não fosse gente se eu tiver ferida, é a mesma coisa, mas é que o nosso paciente, né? O nosso paciente, nem o nosso paciente animal, nem o paciente humano é indicado óleo de girassol se tem uma suspeita de ferida oncológica, então tem que ter esse cuidado. Ou se é pós-operatório, às vezes de um paciente oncológico que a gente não tem certeza de margem, tudo isso. Né? Ele é purinho, eu posso passar na pele íntegra ao redor da ferida, ele evita algumas lesões, mas eu tenho algumas restrições com ele, tá? Hidrogel. Oi. Exato. Eu posso comer. Ela perguntou, coloca ele depois da espuma? Sim. Eu preciso colocar um curativo não aderente. Se eu não tenho espuma, eu posso colocar uma gase não aderente. Mas essa gase aqui não dá. Não sei se vocês conhecem gase não aderente, ela parece um TNT. Frequentemente eu escuto pensando, aquela gase que eu comprei errada.
Aquela que não seca direito, que não, essa é a não aderente. E todo curativo deveria ser feito com ela e não com essa. Não há vantagem de usar essa aqui, a não ser que eu queira fazer debridamento mecânico. E aí eu não posso ter amor por aquele bicho, porque vai doer pra caramba pra ele, né? Ele vai sofrer no debridamento mecânico. Hidrogel é esse gel que a gente usa tanto para eliminar a necrose, como também para hidratar a ferida. E é a opção que eu dou para aquela ferida oncológica. Como é que eu hidrato uma ferida oncológica sem o risco? Eu posso hidratar com o hidrogel. Né? O hidrogel a gente pode usar para eliminar a necrose do jeito autolítico, dando o ambiente úmido. Ó, se vocês quiserem olhar, textura e pegar o gel. Esse hidrogel, ó, tá me mostrando uma ferida. Eu estou sem óculos. É uma ferida. Oi? Deixa eu ver. Ó, essa ferida aqui, ó, tem necrose. Aqui, ó, tudo isso aqui é necrose. Esse branquinho aqui que a gente está vendo também é necrose. E tem um tecido que não é granulação, né? A gente tem um tecido aí inflamado. Essa ferida e os bordos, peraí, deixa eu aproveitar e falar. Eu estou falando o time, né? T de tecido desvitalizado, né? I de sinais de inflamação, infecção. E os bordos, como é que estão? Irregulares. Os bordos estão soltos, né, na ferida. Então, essa é uma ferida típica inflamatória. Preciso usar um curativo. Posso usar o hidrogel nesse preto. E tenho que usar a espuma para absorver, porque com certeza vai exudar. Posso usar também manuka, que eu não falei ainda para vocês, que faz o controle microbiano. Ah, ótima pergunta. Qual é o lado da espuma? A espuma é sempre. Ah, esse aqui tá sujo, mas a espuma é sempre o branquinho. A gente coloca assim na ferida, ó. O nude fica pra cima. Ela perguntou se o gel é na borda da necrose. O gel é em toda a necrose, onde tiver necrose. Se for hidrogel, eu posso colocar até onde tem tecido íntegro, não vai ter problema. Se eu tivesse com colagenase, eu não posso pôr, aí eu tenho que colocar só na necrose. Hidrogel é muito mais seguro que a colagenase. Muito mais, muito mais. E esse hidrogel, ele tem HMB, que ele faz controle das bactérias, que é essa poliexamida. Eu não consigo falar essa palavra, falo PHMB, que é o que a gente vê também no nome comercial. Ele hidrata a ferida, porque ele é água em formato de gel. Então, ele promove essa hidratação, ele promove essa umidade. Então, tem alguns pacientes que têm uma ferida que é muito ressecada. Inclusive, a ferida ela vai cicatrizando e ela trava, ela para, porque ela não consegue mais deslizar. Porque está faltando hidratação. E às vezes a gente hidrata no leito da ferida, e às vezes eu uso alguns dermos cosméticos para hidratar a pele ao redor também. Né? Como feridas, principalmente feridas muito grandes, ou feridas na área entre escápulas, na base da cauda, ou nessa lateral de tórax. Ah, já vou mostrar. Então, em real time, estamos tratando essa ferida. Já mando umas fotos do curativo também que a gente vai precisar. Tá? Então, ó, esse paciente precisa usar o hidrogel e a espuma de poliuretano, que vai melhorar bastante, tá? Mas aí eu vou mostrar também a manuka. O que é manuka? Manuka é uma planta. Né? Na verdade, isso aqui é um mel. É as abelhas que comem manuka, que fica lá na Nova Zelândia. Né? O que tem a ver essa abelha com a abelha brasileira, com o mel que a gente compra no supermercado? Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente... acho que todo mundo já ouviu falar das propriedades do mel, não é? A gente estudou, inclusive, isso na faculdade, né? Na parte de inspeção. Só que o mel, ele vai variar de qualidade, de sabor, de todo o resto, dependendo do que a abelha comeu, não é? E para a gente garantir que o mel comido não tem, né, da alimentação, não tem nenhuma contaminação, ele precisa ser autoclavado, não é? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas tem que passar por esse processo. Esse processo, ele elimina a propriedade antimicrobiana do mel. Então, o mel do supermercado, o mel que a gente come, ele é seguro para alimentação, mas ele não é indicado para o tratamento de feridas. E aí, o que tem a manuka de diferença? O manuka, que é esse curativo que tem, né, tanto em gel, que eu vou mostrar aqui, peraí.
Vou usar aqui o curativo para mostrar as 3 opções aqui. Eu tenho ele em uma gaze, eu tenho ele nessa fibra, o mel, e tenho ele assim. Tá, mas qual é a diferença? O que esse mel tem que o mel daqui não tem? A manuka é uma planta que a abelha ingerir, né, ela tem um produto que chama, né, vai ser formado nesse mel, que é o metilglioxal. Ele é que tem esse efeito antimicrobiano. E quando ele é coletado, esse mel, e vai para a cruze para ela fazer esse curativo, eles avaliam quanto que tem de metilglioxal, porque tem uma dose que é terapêutica. Então, pode ser que tenha um mel que seja eliminado porque não atingiu a dose terapêutica. Então, tem que ter essa garantia, esse cuidado. Esse produto, né, esse princípio do mel, ele é completamente aniquilado se for autoclavado. Então, para garantir o processo, ele precisa passar por uma esterilização por raio gama, que é um processo a frio. Então, ele não perde essa propriedade. E essa manuka, ela tem um efeito, não é qualquer mel da Nova Zelândia, é dessa planta. E tem várias pesquisas, né, que mostram o que ela tem uma ação algo semelhante como uma gentamicina que a gente conhece, né, uma propriedade antibiótica e antifúngica, por isso que é antimicrobiana, as duas coisas, né, e protege. E aí, ela modifica o meio. E esse meio altera o pH, ele vai diminuir o pH. A bactéria, ela é feliz com pH alto, entendeu? Quando o pH está baixo, ela não é feliz. Então, ela não sobrevive. Então, ele tem essas propriedades. E isso é muito melhor do que a gente colocar antibiótico. Se eu coloco gentamicina, se eu coloco glifosina, se eu coloco nebacetim, eu tenho que obedecer a dose dela e a frequência de aplicação, senão eu promovo resistência bacteriana. Se eu falo em glifosina, que se usa muito, eu teria que aplicar 4 vezes ao dia. Se eu falo nebacetim, mesma coisa. Quem é que abre o curativo de madrugada para aplicar? Ninguém. Né? Então, o que acontece? Resistência bacteriana. Né? Então eu vou limpar a ferida com clorexidina. Posso? Clorexidina é citotóxico. Eu não posso aplicar clorexidina numa ferida aberta, qualquer que seja. Ele vai matar, ele acaba com os macrófagos. Posso, no máximo, passar um clorexidina na borda da ferida. Tá, mas e se eu usar aquela solução com uma concentração mais baixa? Vai continuar sendo clorexidina e continuar sendo citotóxico. Eu posso usar o PHMB, que eu mostrei no hidrogel, esse é seguro. Tá? E eu posso usar a manuka aí, né, nessas diferentes. Mas por que tem mais de um tipo de apresentação? Porque ela pode ser usada numa fase inflamatória, como a ferida que a colega mostrou ali, que a gente tem sinais de contaminação, tem necrose, né? Então, eu posso usar a fibra, que é o mais grossinho. Posso pegar só um segundo? Quando tem exudato, eu vou usar essa daqui. Isso aqui é uma fibra impregnada com a manuka. Ela vai absorver o exudato que vai ter e vai ter a ação propriamente. Quando não tem exudato, eu vou usar essa gaze não aderente que está impregnada de manuka. Essa é a diferença. Tá? A fibra. Eu vou usar o AD. E o ND é o não aderente. Tá? E aí eu vou usar em cima de tecido de granulação, qual que eu vou optar? Quando já tem granulação, normalmente não tem exudação, então eu vou usar a gaze. Posso usar, né, só o gelzinho da manuka? Posso usar o gel sobre a ferida, mas eu tenho que usar um outro curativo em cima. Né? Aí posso usar a espuma de cloretano. Então, ela vai ter esse efeito, ela vai trazer um efeito umectante, não aderente e controle microbiano. Quando que eu vou usar no tecido de granulação? Principalmente naquele paciente que tem maior risco de contaminar, não é? Então, aquele paciente que tem mais risco de contaminar, eu vou preferir usar ela. Quanto tempo ela pode ficar na ferida? No período de granulação, vou deixar ela 3, 4 dias. O que é importante dizer para vocês?
ela vai reagir com o tecido da cicatrização e ela vai alterar de cor e vai alterar de cheiro. É importante dizer isso para vocês não se surpreenderem. Tem outro, por exemplo, curativo de alginato acontece a mesma coisa. Ele altera consistência e ele altera cheiro. Então, que também vem de uma alga, né, o alginato. Como é que a manuka vai ficar? Ela vai ficar escurecida, né? Esse curativo que a gente está vendo amarelinho vai ficar escurecido e o cheiro vai ficar forte. Mas aí tu tira o curativo, nossa, que ferida linda. Ela perguntou quanto tempo essa ferida leva para criar a granulação. A resposta vai ser: quanto mais eficiente tu for em remover a necrose e controlar a infecção. Como é que tu faz isso? Lavagem sob pressão, os princípios, usar um curativo com capacidade de absorver, entender que a ferida tem um impacto sistêmico, então eu vou precisar usar um antibiótico sistêmico nesse paciente, né? E posso fazer um controle antimicrobiano local com uma nuca, por exemplo. Se eu usar isso, se eu evoluir, pode ser que daqui 7, 10 dias tenha tecido de granulação. Se eu patinar nisso, não remover a necrose, não conseguir controlar, não usar, pode ser que a coisa fique e se estenda longamente. Eu não recomendo, eu não uso ozônio. Até hoje eu não vi nada de evidência científica que me fizesse entrar com ele. E tem que ter muito cuidado com dose, veículo, aonde que tu está colocando, quem fez, do óleo. Óleo não é indicado para todas as fases, né? Oi? Laser, indico laser, principalmente na fase de granulação. Aonde que eu não indico laser? Ferida oncológica e ferida contaminada, porque pode ter o risco de ir para a corrente sanguínea. Plaquetas, olha, as perguntas estão boas. Coagulado de plaquetas é muito bom, é fator de crescimento, a gente pode aplicar na ferida, assim como célula-tronco. E eu vejo que faz muito mais diferença aplicar na fase de tecido de granulação. Tu elimina a necrose, elimina a contaminação e aí tu entra com dá um up aí para. Tu tem às vezes um paciente que é uma ferida muito grande, ele entra numa exaustão de recurso interno, né? Porque por mais que a gente suplemente esse paciente, às vezes a gente não consegue, que exame sistêmico que a gente faz para esse paciente, né? A gente vai fazendo exame de sangue, né? E eu preciso saber como é que está a albumina. A albumina impacta absurdamente na cicatrização, mais do que a anemia. A albumina ela é muito consumida na fase inflamatória, mas ela também, carboidrato e proteínas são fundamentais para todas as etapas da cicatrização. E às vezes tu tem uma ferida muito grande que ela vai entrando numa exaustão. E aí a gente entra com agregado de plaquetas, a gente tem algumas coisas para entrar e para ajudar, pode entrar com o laser, né, que são coisas que vão estimular. A própria célula-tronco, ela vai estimular as células do organismo a responderem, né? É isso que a gente tem. Então, a gente tem vários recursos para estimular nessa fase. E aí, tu elimina a necrose. Não adianta colocar nem célula, não vai ter o melhor efeito se tu colocar nessa etapa, né? Ela perguntou se pode usar óleo de girassol e manuka. Não recomendo. Não recomendo porque o óleo ele vai atrapalhar a absorção. Como é que eu faço? Eu prefiro usar. A manuka tem muito mais propriedade do que o óleo de girassol. Só escolheria o óleo de girassol se eu não tiver acesso à manuka. E eu já eliminei as outras coisas. E aí, sempre ter cuidado, tem alguns curativos que já vem a gás impregnada de óleo. Óleo de girassol, melaleuca, tem uma marca de curativo humano. Humano não tem nada veterinário. Mas a maioria dos curativos. Uma espuma ou com hidrocolóide, você passa só o hidrogel só na bola, não passa ele no meio. Tá, ele me perguntou se eu passo o hidrogel só nas bordas, quando tem já um tecido de granulação, ou se eu passo na ferida inteira. Depende do paciente. Tem alguns que têm um tecido de granulação mais seco, eu vou passar em tudo. Se ele tá sangrando assim, eu vou colocar hidrogel em tudo. Né? Se eu tô achando que só os bordos estão ressecados, eu posso colocar só nos bordos. Oi?
O hidrogel. hidrogel, né? Isso. E a espuma vale a pena colocar em cima da ferida, né? Pegando as bordas. Pelo menos aí não adianta dizer 1 centímetro, porque às vezes a borda é Tem experiência com a solução de betadine? de... Solução de betadine, que eles fazem diluição de iodo, soro. Ótima pergunta. Iodo, ele perguntou sobre diluição de iodo. Tá? Solução de betadine, O iodo... iodo no suco. Pois então, iodo, sim. Quando eu comecei, já faz tempo, na veterinária, a gente diluía iodo no soro para ficar na coloração de uísque. Essa era a coloração ideal da diluição, tu tinha a proporção. Hoje já faz bastante tempo que se sabe que o iodo é citotóxico. E ele é particularmente tóxico para gato. Então a gente não deve usar, não tem nenhuma vantagem. Ele tem uma função antisséptica? Tem, mas o risco de aplicar ele é muito maior. E aí, então, quando saiu o iodo, entrou a clorexidina. E nossa, maravilha, posso aplicar agora sem o risco do o que descobriu? Também fazia lesão, tá? Então, eu posso passar na pele íntegra a clorexidina, o iodo, se não for paciente felino, né, ou alérgico. Eu sou uma pessoa alérgica a iodo, então eu fui descobrindo isso com o tempo. Porque antigamente a gente fazia escovação com iodo, né? Quem é mais antigo na VET sabe isso. Oi? Tem trabalhos que mostram que eu sou ortopedista. Ortopedista. Muito na parte ortopédica, que é a solução de iodo, só que tem uma proporção. São 6 ml de iodo para meio litro de soro. E aonde que tu aplica? E aí, geralmente, a gente lava a ferida. Ou lava a ferida, ou lava o transoperatório, lavar. E eles usam isso muito humano, que eles chamam, só que quando eles explicam, qual fala que é puxou. Mas tem essa proporção. Tá. Tudo que eu tenho lido é para remover iodo, inclusive de trabalhos humanos, pelo grau de intoxicação do tecido. Porque aí quando eu intoxico o tecido, ele morre algumas células e aí o processo de cicatrização retarda. O PHMB é a solução, ele tem gel e tem solução. Ele é a solução para esse tipo de caso. Eu só não posso colocar em cima de nervo. Em cima de osso, em cima de placa, às vezes tem que reintervir um procedimento ortopédico, né? E aí a gente tem um grande risco, né, de fazer biofilme, tanto no fixador externo quanto na placa, e aí eu posso usar a solução de PHMB. Só que ela tem que ficar em contato 5 minutos, pelo menos, com o tecido que eu quero minimizar. Ela, até hoje, ela já é uma solução bastante antiga, tem mais de 15 anos já que se usa, então já dá, e ela é muito estudada e ela não é citotóxica. Então já se passou isso. Então eu te indicaria experimentar. Só tem na linha humana a solução, não tem da linha veterinária ainda. Mas substitui para te ver a resposta. O iodo, mesmo em grau diluído maior, ele dá uma sensação. Se está diluído errado, ele queima o tecido na hora, né? Então, mas mesmo em diluição menor, ele é pior. Então, qual é o fluxo que a gente deve fazer do cuidado do paciente, né? A gente vai fazer uma proposta terapêutica para o paciente local e sistêmico. Muito paciente ferida contaminada, eu trato sistemicamente com antibiótico e localmente. Falei um pouquinho de nutrição, a gente tem que ir estabelecendo, né? Escolher o curativo e fazer a prescrição. E a gente vai entender que essa ferida é dinâmica. Talvez eu precise, né, em 2, 3 dias, mude o cenário da ferida que ela nos mostrou, que é aguda, que aconteceu hoje, e eu já possa trocar de curativo. Então, se eu, por exemplo, entrar com um curativo que eu não mostrei aqui para vocês, que não era o objetivo, como o alginato, que eu só falei, se tecido de necrose foi embora, exudato foi embora, começou a tecido de granulação, eu preciso tirar ele. Se eu estou começando, a espuma, ela é muito mais segura, porque pode ir tanto na fase inflamatória como proliferativa. Ela é muito mais segura nesse sentido. Né? Eu coloco aqui reavaliar a cada 2 dias, principalmente na ferida que está na fase inflamatória. Mordida? Aí fizeram uma cirurgia Deu licença da cirurgia. Fizeram a cirurgia, fecharam a cirurgia, usaram fio desfilamentado. Acho que a gente tem uma sequência de complicantes. E ainda colocaram dreno. O dreno eu acho que é o menos pior da situação, mas o multifilamentado é o risco. Necrosou tudo, saiu, a cachorra estava péssima, aí mandaram pra mim, mandaram pra mim até um vídeo agora, como é que tá? E assim, ela tá sentada aqui, né? Mas aí a menina aperta aqui e ó a quantidade de Tá tudo solto, né? Tudo solto, tem que tirar tudo
Mas não precisa tirar cirurgicamente, usa hidrogel. Eu acho que como já teve mais de uma intervenção, eu faria uma cultura para saber o que... Porque às vezes no procedimento em outro local, a gente não sabe os cuidados que foram feitos, ou que se estava em casa, o que pode ter acontecido, e aí tem uma inoculação de várias coisas ali. Ah, briga na praia. E aí tu tem contaminação externa, tem tudo isso, né? Muitas vezes não vale a pena, não é o objetivo aqui, mas a gente vai falando ferida dinâmica também, a palestra também fica. Muitas vezes vale a pena a gente, quando chega um paciente de mordida com muito contaminação, não fecha. Trata, descontamina e sutura depois. Às vezes, em uma semana, tu consegue intervir, suturar e não precisar passar por tudo isso. Porque isso retarda. Porque aí fechou. Até abrir de novo, vai passar uns 3, 4 dias. 6 dias. Então, tudo isso está lá contaminando, crescendo, piorando, deteriorando. E quando romper, né, e já fez um túnel, às vezes, por dentro. E às vezes esse paciente entra em sepse. Então, tem que ter esses cuidados. Né? E aí a gente tem que reavaliar esse paciente. Talvez na intervenção, e aí eu faço uma reavaliação a cada 2 dias desse paciente. Quando já está na fase de tecido de granulação, eu não preciso mais olhar todos os dias, né? E quando eu digo reavaliar, muitas vezes eu uso o recurso da foto, né? Se o paciente está em casa já, ou se tem alguém olhando, ele, né, o tutor que está fazendo, ou se está na internação, o colega me manda foto, não necessariamente marco revisões a cada 2 dias, né? E a gente vai adequando o tratamento para cada uma das etapas. Então, a cicatrização é alcançada de forma mais eficaz quando a carga de micro-organismos é reduzida e o ambiente úmido é mantido. Então, é isso que a gente vai buscar, né, no tratamento dessas feridas.